Irmãos, eu quero estender o meu cordial bom dia a todos vocês aqui e vocês também na internet que assistirão um dia a esta mensagem. Nós estamos estudando as 3 mensagens angélicas e no primeiro sermão que eu fiz, eu falei de 2 palavras: temer a Deus e dar glória. Aqueles que querem não assistir a primeira parte, pode procurar lá no canal e procurar o significado dessas 2 palavras. Resumindo, é reverenciar a Deus, obedecer aos seus mandamentos. Resumindo tudo isso aí. Irmãos, Apocalipse capítulo 14 é a mensagem presente para os últimos dias. E é o que mesmo? Temer a Deus e dar-lhe glória. Reverenciar a Deus e guardar os seus mandamentos. E hoje nós vamos ver 2 partes também. No mesmo capítulo 14, o verso 7. Nós vamos ler bastante a Bíblia, porque eu quero mostrar, essa mensagem, irmãos, não é só para nós adventistas. Essa mensagem é para o mundo todo. Cada pessoa deve ouvir essa mensagem. Não é essa mensagem do Oséias, não. É a mensagem do Apocalipse 14. Deve ir para todo mundo. Hoje, pregado pelo Oséias, em todos os lugares. Por outras pessoas também. Capítulo 14, verso 7 diz assim, irmãos: temer a Deus e dar-lhe glória, não é isso? Eu quero daqui para frente agora. Porque vinda é a hora do seu juízo. Porque é que nós devemos temer a Deus e dar-lhe glória? Por quê, irmãos? Porque vinda é a hora do seu juízo. E o que mais? E a adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Vamos falar de 2 coisas hoje. Do adorar e do vinda é a hora do seu juízo. Vamos nos deter mais no vindo é a hora do seu juízo. Mas eu quero falar um pouquinho a respeito do adorar. O que seria adorar? Procurei no dicionário, irmãos. Adorar é exaltar, é honrar a Deus, no caso de adorar a Deus. É honrar a Deus, é reconhecer sua supremacia. Irmãos, é reconhecer a supremacia de Deus. Adorar a Deus é reconhecer a supremacia de Deus. Se Deus fala uma coisa e uma outra pessoa fala uma coisa e nós obedecemos àquela outra pessoa, nós não estamos reconhecendo a supremacia de Deus. Concorda comigo? Se Deus fala uma coisa e o pastor fala outra, e nós vamos pelo que o pastor falou, nós não estamos reconhecendo a supremacia de Deus. Reconhecer a supremacia de Deus, a sua santidade e a sua importância. Isso é coisa do dicionário. E essa adoração pode se manifestar de várias formas, como orações. Irmão, nós podemos adorar a Deus orando. Nós podemos adorar a Deus cantando louvores. Nós podemos orar a Deus meditando, ou até mesmo na forma de viver de uma pessoa. Nós podemos adorar a Deus através da nossa forma de viver, de se vestir, de falar, de agir. E mais, a adoração não se limita apenas a palavras ou rituais, mas envolve o coração e a mente, sendo uma atitude de total entrega e submissão a Deus. Adorar a Deus é se entregar a Deus completamente. É ser submisso a Deus, reconhecendo-o como a fonte de toda a verdade, bondade e poder. O próprio Jesus, um dia falando a respeito de adoração, ele disse para aquela mulher samaritana, está lá em João capítulo 4, verso 23 e 24, ele disse assim: chegará o dia, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em que mesmo? Em espírito e em verdade. A adoração de Deus, irmãos. A adoração a Deus tem que ser em espírito e em verdade. Marcos, no capítulo 15, verso 19, nós lemos na lição da semana passada. Os soldados, zombando de Jesus, bateram nele, colocaram a coroa de espinho, fizeram o que mesmo? Capítulo 15, verso 19, se ajoelharam perante Jesus, e eles estavam adorando a Jesus? Era um ato de adoração, se ajoelhar, mas eles estavam zombando de Jesus. A adoração a Deus é em espírito e em verdade. Às vezes nós podemos estar orando a Deus de joelhos e não estar adorando a Deus. Porque Deus fala uma coisa, a gente faz outra. Mas agora, irmãos, eu quero me deter a minha mensagem de hoje ao verso que fala sobre vinda é a hora do seu juízo.
Por que é que nós devemos temer a Deus, adorar a Deus e assim por diante? E eu vou falar para vocês uma coisa, irmãos. Eu estou falando aqui para adventista e eu estou também falando para, quem sabe, eu espero que muitas pessoas não adventistas assistam essa mensagem. Então, para vocês que não são adventistas e para vocês que são adventistas, eu digo o seguinte: os não adventistas acusam os adventistas de quê? De uma heresia. Chamam os adventistas de hereges, de seita. Sabe por quê? Porque os adventistas acreditam num juízo chamado investigativo. Nós acreditamos que há um juízo, um julgamento. Antes de Jesus voltar, há um julgamento no céu. E eles dizem o seguinte: isso é uma heresia. Heresia quer dizer uma crença absurda. Uma crença absurda, esse negócio de juízo, julgamento no céu. Para que isso? Nós lemos aqui Daniel 7, o verso... Vamos ler novamente? Daniel 7, o verso 10. Vamos rápido? Daniel 7, o verso 10. Não vou poder esperar os atrasildos. Os atrasildos vão ficar sem ler. Daniel 7, verso 10 diz assim, irmão, já leu aqui hoje? Aqui diz que lá foi colocado um trono, não foi isso? 9 e 10, mas vamos ler só 10. Foi colocado tronos. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, desse trono. Milhares de milhares, irmãos. Quanto que é 1000 vezes 1000? 1 milhão. E serviam, e milhões de milhões, ou serviam. Quantos milhões? Quanto que é milhões vezes milhões? Bilhões e bilhões e bilhões. Bilhões e bilhões de pessoas estavam diante, seres que não pecaram. Estavam diante do que mesmo? Do trono. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Irmãos, onde é que isso é uma heresia? A Bíblia está dizendo que foi colocado um trono. Bilhões de pessoas estavam lá presentes. E abriram-se os livros. Esse é um dos textos que nós, adventistas, acreditamos falar de um tribunal de julgamento. Se nós lermos o contexto, eu quero fazer uma explicação aqui, irmão. Se nós lermos, porque alguém pode dizer, mas isso aí é falando a respeito do chifre pequeno. É verdade. É o julgamento do chifre pequeno. Ou seja, é o julgamento do perseguidor do povo de Deus. Agora eu lhe pergunto, irmãos, vamos supor que eu e o Mateus aqui, eu vou ser o ladrão, tá, Mateus? Eu sou acusado de que roubei algo do Mateus. E eu sou levado a julgamento. Olha aqui. No julgamento, eu sou o acusado. Mas nós dois estamos sendo julgados. Concorda comigo? Porque lá vai ser visto as provas, as evidências, se eu realmente sou o ladrão ou se ele é o mentiroso. Entendeu? No julgamento do Daniel 7, o chifre pequeno está sendo julgado. Mas, nesse julgamento, onde um está sendo julgado, o outro também está sendo julgado. Até mesmo o próprio Deus está sendo julgado. Deus é verdadeiro? Deus é mesmo justo? Deus mesmo é amor? Deus é verdade? Ou ele é um fascista? Certo? Romanos capítulo 14, verso 10, irmãos. Diz lá, eu vou dar um salto aqui. Lá diz assim, apóstolo Paulo, todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. Onde é que está que isso é uma heresia? Ô amigo, você que às vezes critica os adventistas por acreditar num julgamento, num juízo, está aqui, todos nós compareceremos ante um tribunal de Cristo. Mais um texto do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5, verso 10. Esse nós vamos ler, 2 Coríntios 5, verso 10, porque eu quero dar ênfase a uma palavrinha lá. 2 Coríntios 5 e o verso 10. Segundo Coríntios 5, verso 10. Ei, Mateusão, ajuda aqui, Mateusão. Ajuda aqui, ó. Bolando na Bíbliazinha aqui, tentando encontrar. Segundo Coríntios 5 e o verso 10. Ele praticamente repete a mesma coisa. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal.
Vamos dar um salto, Mateus. Apocalipse agora, Mateus 20. Procura para ele aí. Apocalipse capítulo 20. Aqui diz o apóstolo Paulo que todos nós iremos comparecer antes do tribunal para prestar conta do que mesmo? Do que nós tivemos feito. Por meio do corpo. Em outras palavras, nós seremos julgados pelas nossas ações, nossas obras. Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 12. Apocalipse 20, verso 11 e 12. Encontrou, Isabelle? 20, o verso 11 e 12 diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ali o verso 12: E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo o que mesmo? As suas obras. A salvação é pela fé, mas o julgamento será o que mesmo? Pelas obras, pelo que tivermos feito. E aqui tem outro, mas eu vou dar ênfase depois, mas já vou dizer. Neste texto, diz aqui mesmo que quem é que será julgado? Verso 12, no finalzinho do verso. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Quem é que está sendo julgado hoje no céu? Segundo nós acreditamos, os adventistas, nós acreditamos que há um julgamento pré-advento, ou seja, há um julgamento antes de Jesus voltar. Mas esquecendo isso aqui por enquanto de pré-advento ou pós-advento, a Bíblia está dizendo que quem é que está sendo julgado? Os mortos. Não tem nenhum vivo sendo julgado. Você não está sendo julgado, eu não estou sendo julgado. Quem está sendo julgado são os que já morreram em Cristo. Os que já morreram. Primeiro a ter sido julgado, esse já foi faz tempo. Foi quem? Abel. Foi o primeiro que morreu. Toda a geração, hoje, daqui a 100 anos, mais de 8 bilhões não existirão mais. Esses bilhões terão sido julgados. Os mortos estão sendo julgados. Eclesiastes, irmão, no capítulo 12, o verso 13 e o verso 14. Vamos lá? Eclesiastes, capítulo 12, o verso 13 e 14. Eclesiastes 12. O verso 13 e o verso 14. Já encontraram? Eclesiastes 12, o verso 13 e 14 diz assim: De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. E eu quero chamar aqui a atenção para todos nós humanos aqui. É dever de todo homem, irmãos, guardar os mandamentos. E tem uma razão para isso. Qual é a razão? É o verso 14. Porque Deus há de trazer juízo, o que mesmo? A toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Esse texto aqui diz o seguinte: todo ser humano deve guardar os mandamentos de Deus, por uma razão, porque Deus há de trazer juízo a toda obra, até as coisas que estão encobertas. Tem muitas coisas que nós já fizemos na vida e que ninguém sabe, só nós sabemos. Nós sabemos e quem mais? E o céu inteiro, né? E Deus sabe. O anjo anotou tudo. Anotou tudo. Nós vimos lá no Daniel 7 que abriram-se os livros. Nós vamos ver um pouquinho a respeito dos livros. Vamos ler ainda mais outro texto. Apocalipse, capítulo 22 e o verso 12. Apocalipse 22 e o verso 12. Vamos dar um salto lá para o final da Bíblia. Apocalipse 22. Encontraram? Vamos ler? Apocalipse 22, o verso 12. E eis que cedo venho. Aqui é Jesus dizendo: eu virei cedo, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E aqui eu quero dizer para vocês que criticam os adventistas por acreditar no juízo pré-advento. Jesus está dizendo o seguinte: eu virei em breve. E quando eu vier,
E trago comigo o galardão, para dar a cada um segundo a sua obra. Ele está dizendo o seguinte, nós acreditamos nisso. Ele, antes de vir, ele fez um julgamento, para saber quem é que se salva, quem é que não se salva, para dar a cada um segundo a sua obra. Por isso nós cremos no juízo pré-advento, num julgamento que foi feito antes de Jesus voltar. Será que é uma heresia isso? Será que é acreditar em coisa absurda? Deduzir, nós estamos realmente deduzindo? A Bíblia não diz, antes de eu ir para a terra, eu vou fazer um julgamento. A Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, quando eu for, eu levo comigo. Ele não está dizendo, quando eu for, vou julgar vocês. Quando eu for, vou ver quem é que vai, quem é que não vai. Ele está dizendo, quando eu for, quando eu voltar para a terra, eu trarei comigo o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Ô amigo, as obras são muito importantes. As obras são muito importantes. As obras diz muito a nosso respeito. Isaías 62, verso 11, irmão, nós não vamos ler, vamos dar um salto aqui. Lá em Isaías 62, verso 11 diz, e com ele, Jesus vem, e com ele traz o galardão. Em Isaías 40, verso 10, diz a mesma coisa, que Jesus, quando vier, ele traz o galardão. Quando Jesus vier, irmãos, ele vem trazendo o galardão. Segunda parte que nós vamos ver, irmãos, segundo qual lei seremos julgados? Ora, se a gente vai ser julgado, tem que ter uma lei, não é isso, irmão Jandir? Tem que ter uma lei para dizer que, com que base você está me acusando? Não existe julgamento sem lei. Sem lei não há crime. Sem lei não há crime. Uma vez, eu vou contar rapidinho aqui, eu vim de São Paulo, passei numa cidadezinha aí, lá no Goiás, e eu saí na cidade e entrei, da estrada e entrei na cidade. E eu ia no correio. Eu entrei na ruazinha no correio e parei o carro lá para ir no correio, daqui a pouco o policial me multando. Eu fui lá e disse, vem cá, por que eu estou sendo multado aí, senhor? Ele disse assim, você não sabe que aqui é rua contramão? Você entrou na contramão? E a rua era bem na esquina assim, eu falei, fui até na esquina, cheguei lá, olhei, não tinha placa nenhuma dizendo que lá era proibido entrar ali. Voltei e disse, ei, pode rasgar essa multa aí. Diz, por quê? Diz, porque não tem lei dizendo que aqui é contramão. Tu viu a placa desse carro de onde é? Esse carro é de São Paulo. Eu não sei que essa rua aqui é contramão. Ali não tem uma lei dizendo que é contramão essa rua. Portanto, o senhor deve rasgar essa multa. Aí ele pegou e rasgou a multa, porque sem lei não há pecado. Se nós seremos julgados é porque tem uma lei para ser julgado. E que lei será essa? Tiago 2, verso 12 diz, Tiago 2, verso 12, vamos lá rapidinho? Tiago 2 e o verso 12. Tiago fica um pouquinho atrás de Pedro. Tiago 2, verso 12, diz assim, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. A lei da liberdade. E ainda no verso capítulo 1 e verso 25, diz o seguinte, ele novamente chamando, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. E se você ler capítulo 1 e capítulo 2 de Tiago, eu aconselho a todos nós, irmãos, a você, evangélico, lê, por favor, Tiago 2, capítulo 1 e o capítulo 2. Ali está se falando da lei dos 10 mandamentos. E chamou essa lei de que mesmo? Lei da liberdade. Tiago mesmo diz aqui, eu quero ler o verso, capítulo 2 e o verso 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se ocupado de todos os mandamentos. Verso 11. Porque aquele que disse, não cometerás adultério. Adultério é o que mesmo? É um dos mandamentos da lei dos 10 mandamentos. Concorda comigo? Aqui diz, aquele que disse que não cometerás adultério, também disse, não matarás. Ele citou 2 mandamentos. E eu quero acrescentar, irmãos, eu quero dizer para você, evangélico, não, com todo respeito à sua crença, o mesmo Deus que disse não matarás, não furtarás, ele também disse o que mesmo?
lembra-te do dia do sábado para o santificar. E aqui diz que se a gente guardar um, ou guardar 9, ou guardar 8 e tropeçar em um, é culpado de tudo. Ô amigo, não tem desculpa para transgredir o sábado. Por mais que a gente ache sem valor, sem importância, sem, sei lá, sem alguma coisa, não há motivo para transgredir o sábado. Ele faz parte do mandamento. E eu quero chamar novamente a atenção. Por que devemos fazer isso, irmãos? Porque seremos julgados no que mesmo? Baseados nesta lei. Nós seremos julgados baseados nesta lei. Romanos 2. Vamos lá, Romanos 2. Romanos 2. Nós já lemos um dos versos na primeira mensagem que eu falei. E agora vamos ler os dois, o 12 e o 13. Romanos 2, o verso 12 e o verso 13. Aqui diz o seguinte, Romanos 2, 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. É a lei que julgará cada um de nós. Agora o verso 13, irmãos. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ô amigo, quem é que vai ser justificado no dia do juízo? Quem pratica a lei. Não é quem acredita que é para guardar a lei. Não é quem prega que é para guardar a lei. Quem é que será justificado no dia? É quem pratica a lei. E se você ler Tiago capítulo 2, leia o capítulo 2, por favor. Vocês aqui, irmãos, leia o capítulo 2 de Tiago. As obras falam muito, porque as obras diz quem nós somos. As obras diz quem é, qual é a fé que nós temos. Nós lemos lá em Daniel 7, o verso 10, que abriram-se os livros. Que livros são esses? Vamos ler? Vamos ver quais são esses livros, serão consultados. Irmãos, nosso caráter ele é representado nos livros. Nos livros que há no céu, o nosso caráter é representado. Há um livro chamado Memorial. E nesse livro, irmãos, são anotadas todas as boas ações que nós fazemos. Tudo de bom que fazemos é anotado ali. Qual é o nome desse livro? Livro Memorial. Tem um livro lá. Todas as coisinhas boas que a gente faz é anotado lá. Vamos ler? Malaquias capítulo 3, verso 16. Malaquias 3. Malaquias é um livro atrás de Mateus. Bem fácil de encontrar. É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 3 e o verso 16. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Há um memorial no céu, que lá é anotado todas as nossas boas ações. Tudo. As nossas boas ações e as boas intenções. Sabe que às vezes nós fazemos uma coisa boa com má intenção. Pode ser que a gente faça uma boa coisa com má intenção. Não vamos falar disso agora. Vamos ler ainda mais Neemias, no capítulo 13. Neemias, Esdras, Neemias, Esther, Jó. Eu estou me perdendo aqui? Neemias 13, o verso 14. Neemias 13. Amém aí? Amém. Verso 14. Por isto digo, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que fiz
à casa de meu Deus e às suas guardas. O que Neemias está dizendo aqui? Senhor, não risque as coisas que o Senhor escreveu boas que eu fiz. Isso aqui prova de que há sim um livro que está lá no céu. E quando Daniel diz, abriram-se os livros, está se falando com certeza deste livro, o livro que nós chamamos de memorial, das coisas que foram boas e que são anotadas ali. Salmo no capítulo 58, verso 8, 56, verso 8. Salmo 56, verso 8. Salmo 56, verso 8, amém aí, gente? Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Os sofrimentos que nós já passamos neste mundo, as angústias que já passamos por amor da causa de Deus, tudo está lá relatado neste livro. No livro memorial de Deus, toda ação de justiça se acha imortalizada. Ali toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de eterna compaixão que se proferir, acham-se fielmente notadas. E todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza suportado por amor de Cristo, encontram-se ali registrado. Porém, irmãos, uma observação. Todas essas boas obras, elas devem ser realizadas em que mesmo? Em espírito e em verdade. A adoração que é aceita por Deus é a adoração em espírito e em verdade. É uma obra boa. Em que espírito você fez essa obra? Em que sentido e com que intenção você fez essa obra? Eu vou contar para vocês aqui rapidinho uma experiência de um irmão, meu amigo, lá de São Paulo. E no sábado de manhã tem um relatório, né? Das coisas que a igreja faz, um relatório das coisas que se faz de bom. E quando chegava, às vezes, no sábado de manhã, ele estava. E ele, antes de ir para a igreja, ele disse: Puxa, essa semana não dei nenhuma esmola para ninguém, não tem nenhuma obra boa para relatar na igreja. Sabe o que ele fazia? Ele corria para a praça, procurar um esmoléu, um mendigo, para dar uma oferta, para dar uma esmola, para quando chegasse na igreja ter o que falar. Eu lhes pergunto: com que espírito ele deu essa esmola? Essa esmola não é anotada. Se ela é anotada lá no outro livro, que nós vamos ver agora. Existe um outro livro, irmãos. Esse primeiro livro, como que chama esse livro? Livro Memorial. Ei, baixinhos. Como que chama o primeiro livro lá no céu? Memorial. O que está escrito lá nesse livro? Todas as boas ações que você fez. Ajudou o velhinho a atravessar a rua? Está anotado lá. Ajudou a carregar um balde de água? Está anotado lá. Falou palavra de conforto para alguém? Está anotado lá. Entendeu? Livro memorial. Agora existe um outro livro chamado Livro da Morte. A Bíblia não fala livro da morte, mas fala que lá tem um livro anotado, todo, ao lado de cada nome nesse livro. Lá no céu, estão escritos com terrível exatidão toda palavra inconveniente. E Jesus me diz: cuidado com as tuas palavras. Tu serás julgado pelas tuas palavras. Toda palavra inconveniente, todo ato egoísta. Sabe aquela hora que você vai pegar o pedaço de carne no junto da panela? Você vai de operação maior. Está anotado. Egoísmo. Está anotado. Todo dever não cumprido. E todo pecado secreto. Lá em Eclesiastes capítulo 12, nós já lemos hoje aqui. Até tudo que está encoberto, quer seja mal. Quer bom, quer seja mal. Lá está anotado. Juntamente com toda hipocrisia dissimulada, quanto à hipocrisia, advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados estão anotados. Quantas horas você desperdiçou, quantos minutos, quantos segundos você desperdiçou, estão anotados nesse livro. Como chama esse livro? Livro da Morte. Anotado todas as coisas ruins que vocês fizeram. Nós fizemos. Nós fazemos. O que mais? Todas as oportunidades não aproveitadas. Está anotado lá a nossa influência exercida para o bem ou para o mal. Sabe, irmãos, quantas pessoas que influenciam outros, né? Hoje tem os influências, né?
na internet, pessoas que influenciam outros. Pensa nesses do passado que já morreram, ó. Mas mesmo assim ainda influenciam para o mal, né, Eliezer? Como também aqueles que influenciam para o bem. Quantos não foram? Daniel, por exemplo, influencia para o bem. José influenciou para o bem. E aqui diz mais, olha o que diz. Juntamente com os seus resultados. A influência e os seus resultados, que é de vasto alcance. Tudo é registrado pelo anjo relator. Irmãos, no livro da morte não passa nada. Tudo está relatado lá. Tem as coisas boas? Tem. Mas tem também as coisas ruins. Riquelme, me dá um pouquinho de água? Meio copinho. Tem um outro livro. A Bíblia chama esse livro. Fala o nome dele. Que é o livro da vida. Quantos vocês acham? Quantos de vocês acham que tem o seu nome escrito no livro da vida? Quem arrisca aí? Quem arrisca? Teve um João Pedro aí que arriscou, levantou a mão. Quantos? De novo, vou fazer de novo. Quantos de vocês acham que está com o seu nome no livro da vida? Ei, vocês estão conversando lá atrás. Que dúvida é essa, gente? Todos vocês, todos nós estamos com o nome no livro da vida, bem por isso? Ei, agora é tudo? Esse nome, será que esse nome pode ser tirado de lá, arriscado de lá? Nós vamos ver agora. Ô amigo, no dia que você se batizou, no dia que você disse que pertence a Jesus Cristo, neste dia o teu nome foi escrito no livro da vida, bem por isso? Foi escrito lá no livro do céu. O livro da vida está escrito o nome de todas as pessoas que um dia disseram: eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Está lá o seu nome. Jesus disse isso para os seus discípulos. Fiquem felizes, irmãos, fiquemos felizes, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Agora nós vamos ver o lado negativo dessa história. Êxodo, vamos lá? Êxodo, capítulo 32. Êxodo 32. O verso 32 também. E o 33. Amém? Achou aí? Achou? Achou mesmo? Achou não. Achou, Jandito? Ele aqui. Êxodo, capítulo 32, o verso 32 e 33. Vamos lá? Nesse contexto aqui, Moisés está intercedendo pelo povo. Ele está intercedendo pelo povo. E aí ele diz para Deus: assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Não, eu li o verso 31, agora eu vou ler o verso 32. Aí Moisés diz para Deus: agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, Moisés está dizendo para Deus: Senhor, se o Senhor não puder perdoar o pecado desse povo, risca-me, peço-te do teu livro que tem escrito. E disse Deus no verso 33, então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Eu lhe pergunto, irmãos, de novo agora, quantos de vocês têm certeza, agora temos certeza, que o seu nome está escrito no livro da vida? Todos! Todos que um dia já disseram: eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Nem precisa ter sido batizado, viu? O batismo é só um ato formal. A pessoa que não é batizada, mas que crê em Deus, crê em Jesus, ele está com o seu nome escrito no livro da vida. Mas o seu nome pode ser o que mesmo? Riscado. Se o quê? Se você pecar. Se você pecar, mas não é só pecar. É se você pecar e não se arrepender. É se você pecar e não confessar o seu pecado. É se você pecar e achar que está tudo bem. O seu nome será arriscado deste livro. Vamos ler mais um texto. Ezequiel 33.
Ezequiel 33. Esse texto parece muito incoerente. Ezequiel 33. Ezequiel 33, vamos lá, vamos ler bastante versos aqui. Ei, eu quero que todos vocês peguem a Bíblia e vamos ler esse texto juntos aqui, acompanhando. E vocês aí um dia que está assistindo essa mensagem, na hora que eu falar isso aqui, você pega a sua Bíblia, leia esse texto aqui, para você compreender quando é que você terá o seu nome riscado no livro da vida, ou quando é que seu nome continuará lá no livro da vida. Parece até mesmo incoerente. Vamos ler, verso 12? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos de teu povo, a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. O que está dizendo aqui? Ei, você pode ser justo 100 anos. Se você falhou nesse dia, a tua justiça não te salva. Não te salva. E agora continua o texto. E quanto à impiedade do ímpio, ele não cairá por ela no dia em que ele se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que, o que mesmo? No dia em que pecar. No dia em que pecar, você está perdendo o seu direito da vida eterna. No dia em que você continuar no seu pecado, você está perdendo o seu direito da vida eterna. E aqui diz o texto, não adianta você ter sido bom 100 anos. 50 anos na igreja, justo. Você falhou, nesse dia você está perdendo a sua oportunidade. E aí, verso 13, quando eu disser ao justo que certamente ele vai viver, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade. O que é iniquidade? É o que mesmo? Pecado. E pecado é o que mesmo? Transgressão da lei. Deus está dizendo assim, quando eu disser para o justo, olha justo, você vai viver. Mas ele confiando em si mesmo, pecar, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que praticar, ele o que mesmo? Lembra do livro memorial? Que lá está escrito todas as coisas boas que você fez? No dia em que você pecar e continuar nesse pecado, neste dia, o seu nome será arriscado. Não, neste dia não. Senão vai ficar negócio de risca e risca. Risca e não risca. É no final de tudo, vamos dizer assim. Mas então vamos lá. Se a pessoa foi justa uma vida inteira, mas nos últimos atos da sua vida, lembrando que o juízo está sendo feito pelos mortos, certo? Mas vai chegar um dia, eu vou ler aqui o texto, vai chegar um dia em que o juízo passará para os vivos, tá bom? Então vamos voltar aqui. Se a pessoa é boa, é justa, mas ele comete iniquidade, ele perde o direito. E olha o que diz aqui. Não virão em memória. Ei, Deus não vai se lembrar de nenhum ato bom que você fez. Nada. Tudo foi para o esquecimento. Parece injusto, não parece, irmã Pretinha? Deus vai olhar para a gente e vai dizer assim, ei, como foi que você acabou a sua vida? Num assalto a banco? Mentindo? Não importa se você foi crente 100 anos na sua vida. O que importa é como você terminou a sua vida, a sua carreira. Nada de bom que você fez. Lembra do livro memorial? Tudo vai ser apagado lá. O seu nome será arriscado no livro do céu, do livro da vida. Todas as coisas boas que você fez terá sido apagado. Parece injusto. No julgamento, irmão, no juízo, não é pesando o caso. 10 ações boas, 11 ruins. Está perdido. Não é assim. É como você acabou a sua vida. Vou continuar lendo aqui. Verso 14. Presta atenção. Quando eu disser ao ímpio, certamente, ímpio, você vai morrer. Se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo o ímpio, o penhor, pagando o que ele roubou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, o ímpio, Deus está dizendo, ímpio, você vai se perder.
Você está condenado, ímpio. Mas se ele, o que mesmo diz aqui? Se ele se converter, se ele devolver. Lembra daquele que devolveu quatro vezes mais? Qual é? Zaqueu. Ele era ladrão ou não era? Mas ele se arrependeu, ele restituiu, ele devolveu o que tinha roubado. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Mas se ele devolveu o que ele roubou, andou nos estatutos, não praticou mais a iniquidade, ou seja, diz o verso aqui, continuando, certamente viverá, ele não morrerá. Olha aqui o verso 16. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Lembra do livro da morte? Que está relatado lá todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Olha o que Deus está dizendo aqui. Se essa pessoa que está lotado o seu nome lá, escrito lá no livro da morte, lotado de coisas ruins, no dia que se converter, no dia que deixar de praticar essas coisas, o que vai acontecer? Deus não vai mais lembrar daquilo lá. Vai apagar tudo aquilo lá. Lembra? Não parece o inverso? Vocês lembram de alguém que aconteceu isso? O ladrão na cruz. Era ladrão ou não era? Era um contra a lei ou não era? Era um contra a lei. Como foi que ele acabou a vida dele? Confessando os seus pecados e pedindo perdão a Deus. O que é que Jesus disse? Você está salvo, meu querido. Estão entendendo, irmãos? Agora eu vou lhe fazer a pergunta só para pensar. Lendo esse texto aqui, você pensa assim, é injusto esse juízo? Ou é mais para misericórdia do que para juízo mesmo, justiça? Justiça é dar o que a pessoa merece. O ladrão na cruz, ele chegou a dizer, eu mereço morrer. Não é isso? Eu mereço morrer. Eu sou realmente criminoso. Mas Deus está dizendo aqui, não, se você for realmente criminoso, mas se você reconhecer que é, e se você apelar para mim um perdão, eu vou esquecer tudo de mal que você fez. Parece injusto ou não parece? E eu li o texto a respeito do bom. Vamos continuar lendo, verso 17 agora. Todavia, não, 18. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, vai morrer nela. Verso 19. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá por isto mesmo. Vira aí? No juízo, irmãos, a misericórdia vem acima de qualquer coisa. A misericórdia é acima do juízo. Deus está dizendo o seguinte, não importa quanto mal você tenha sido. O importante é se você se arrepende, se você apela para mim, se você pede ajuda, temos um advogado. Agora, irmãos, Deus não se engane, não se iluda. Deus não está lá em cima no céu, ou Jesus não está em cima no céu intercedendo pelos pecadores, salvando eles nos pecados. Vocês viram aqui, ficou claro? Pecador que se arrepende, pecador que se converte, tudo de mal que ele fez é esquecido. Pessoa boa que tenha feito um monte de coisa boa, mas que ele se desvia do caminho, ele transgride, ele peca. Tudo de bom que ele fez também foi para o esquecimento. Entenderam isso? Quem será julgado, irmãos, nessa etapa do juízo? Está terminando, tá? Não se preocupe, não. Quem será julgado nessa etapa do juízo? Nós já lemos aqui hoje, mas nós vamos ler o outro texto. 1 Pedro, capítulo 4, 17. 1 Pedro 4, o verso 17. Pedro é logo depois de Hebreus. Hebreus, Tiago, Pedro. 1 Pedro 4, o verso 17. Preste atenção a esse texto, irmãos. Esse texto é muito importante. Quem é que está sendo julgado? Eu vou dizer para você, amigo, que não conhece muito a Bíblia. Às vezes você vê a história de criminosos, de pessoas impenitentes, de pessoas más. Aí você diz assim, mas Deus vai te julgar, ou Deus está te julgando. Não é, Eliezer? Quem é que vai ser julgado nessa etapa? Olha aqui o que diz o texto. Porque já é tempo que começa o julgamento, por onde? Pela casa de Deus. Mas quem é que está sendo julgado? São os da casa de Deus, são aqueles que um dia disseram que são servos de Deus. O que mais? Vou continuar lendo. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Pedro está dizendo o seguinte,
O julgamento começa pelos da casa de Deus. Se o julgamento começa pelos da casa de Deus, ai daquele que não é da casa de Deus. Nós lemos aqui Romanos 2, verso 13. Aqueles que sem lei pecaram, já estão, o que mesmo? Já estão condenados. Eles não serão julgados? Serão julgados. Ei, eles serão julgados. E aí eu quero chamar a atenção para vocês que não crê no juízo pré-advento. Os ímpios não serão julgados? Serão julgados, mas não nessa etapa do juízo. Nós acreditamos que, como esse texto está dizendo, todos aqueles que disseram que são servos de Deus serão julgados antes de Jesus voltar. Mas os outros mortos, mas os outros ímpios serão julgados em uma outra ocasião. Nós não vamos falar disso agora. Mas essa ocasião é depois do milênio. E quem é que vai participar desse julgamento? Agora vou abrir a sessão aqui e vou falar um pouquinho mais para aqueles que ainda não conhecem. Nós acreditamos o seguinte: antes de Jesus voltar, há um juízo chamado pré-advento. Serão julgados quem? Todos aqueles que um dia já se converteram, dizem ser servo de Deus. Para saber quem é mesmo servo de Deus, tá? Jesus vai dar o galardão a cada um segundo as suas obras. Para uns ele vai dizer, vocês vão ficar aí perdidos. Para outros ele vai dizer o que mesmo? Venha bendito meu Pai, possui por herança e irão para o céu. E aí haverá a segunda fase do julgamento. É o julgamento dos ímpios, daqueles que não se salvaram, dos que não se salvaram. E aí é como diz, tem vários textos na Bíblia que fala que os justos irão julgar os perdidos. Vão julgar até mesmo os anjos que pecaram. Mas vamos voltar aqui para o nosso texto. Resumindo aqui do que eu falei, é o seguinte: o julgamento dos ímpios, irmãos, será em outra ocasião. Todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Agora está sendo julgado os da casa de Deus. Não é isso? E os ímpios? Só depois. E terminando, irmãos, vimos na mensagem de hoje várias evidências de que há sim um julgamento. Portanto, amigo, que critica os adventistas por acreditar num juízo, num julgamento pré-advento, chamando de hereges, de seita por esse motivo. Nós vimos aqui hoje vários textos mostrando que não, seremos sim realmente julgados. Nós vimos hoje aqui que há três livros principalmente. Vou dizer aqui, ei garotinhos, vocês aí, qual é o primeiro livro que nós falamos aqui hoje? O livro da memória. O que está escrito nesse livro? Todas as nossas boas ações. Qual é o segundo livro que tem lá no céu? O livro da morte. O que está escrito lá? Todas as nossas más ações. Todas as nossas oportunidades perdidas. Todas as chances que Deus nos deu. E tem outro livro, como chama esse livro? Da vida. E nós descobrimos aqui que todos nós temos nosso nome já nesse livro. E nós descobrimos também que esse nome pode ser o que mesmo? Riscado. E quando é que ele é riscado? No dia em que nós perseveramos no pecado. E pecado é a transgressão da lei. Nós vimos também aqui hoje, que nós seremos julgados o que mesmo? Pelas nossas obras. As nossas obras nos diz quem somos nós. É o nosso caráter que está sendo julgado. Nós vimos aqui também que quem é que está sendo julgado hoje? Só apenas os crentes. E só apenas quem mesmo? Os mortos. Quando é que os vivos irão ser julgados? Apocalipse 22, o verso 11. Apocalipse 22, verso 11, nós não vamos ler, mas lá está escrito o seguinte: chegará um dia em que Deus vai dizer assim: continue o que mesmo? O justo na prática da justiça. E continue o ímpio na prática da injustiça. Preste atenção, irmãos, estamos terminando aqui. Eu quero que você vá para casa pensando no seguinte, e ficando bem claro na sua mente. Ei, garotas, preste atenção.
Os vivos serão sentenciados. Sabe o que é isso? Baseado na Bíblia que nós estamos lendo aqui, sentenciado é como você está agora. Vai chegar um dia que Deus vai dizer assim: ei, continue você do jeito que você está agora. Acabou. Acabou o julgamento. Deus não vai ficar julgando Mateus. Depois, como é o seu nome? Marcos. Está vivo? Vocês estão vivos? Ele vai dizer assim: ei, continue agora do jeito que vocês estão. Se você é justo, vai continuar na prática da justiça. E se você for injusto, continuará na prática da injustiça. Serão que mesmo? Sentenciados. O seu nome não irá do jeito dos mortos. Serão sentenciados. Sabe, irmãos e amigos, se o julgamento... Preste atenção agora, irmãos. E para vocês que assistirão evangélicos que não crêem no juízo investigativo. Se o juízo é pré-advento, ou seja, antes de Jesus voltar, ou depois que Jesus voltar, isso não é tão interessante assim. Não é tão importante assim. O importante é que todos nós seremos o que mesmo? Julgados. O que realmente importa é o fato que todos nós seremos julgados. O que realmente importa, irmãos, é que o nosso nome, que está hoje no livro da vida, ele pode ser realmente riscado ou continuar lá. Não se engane com o pensamento que o pecado não é tão ofensivo assim. Que Deus é amor e Ele me salvará em meus pecados. Irmão, não se engane. Está cheio de pessoas assim nas igrejas, em nossa igreja, acreditando e ensinando as pessoas. Irmãos, Deus não vai fazer isso com você. Nós estamos todos salvos. Nós vimos aqui hoje que o próprio Deus disse: aquele que pecar é o risco do meu livro. Não foi isso que nós lemos? É o risco do meu livro. Irmãos, o pecado é ofensivo a Deus. Não tem como viver no paraíso celestial do jeito que nós estamos vivendo. Nós precisamos mudar de vida. E Jesus disse para Nicodemos: quer morar no céu? Quer ir para o céu? O que foi que ele disse? É necessário você nascer de novo. Ser uma outra pessoa. Não tropece na lei, irmãos. Não tropece na lei, que irá te julgar. Não se desculpe dos seus pecados. Não, o pecado, eu vou te dizer assim, parece minha heresia. O pecado não é o que vai tirar você do céu. Mas esse mesmo pecado que não vai tirar você do céu, é o mesmo pecado que vai tirar você do céu, se você achar que ele não te tira do céu. Mas se você achar que ele te tira do céu e você correr enquanto Jesus, nós acreditamos que Jesus está hoje no santuário celestial, fazendo o que mesmo? Um juízo, não é isso? Um julgamento. Fala mesmo mais alto para me ouvir. Uma expiação, isso mesmo. Ele está intercedendo por nós. Nós acreditamos que Jesus está intercedendo por nós lá. E enquanto ele estiver intercedendo por nós, nós não devemos ter medo. Devemos dizer: Senhor, eu sou mesmo mentiroso. Senhor, me perdoa, me ajuda, eu venci esse defeito de caráter. Sabe, irmãos, eu tenho hora que eu me lembro de Saul. Saul foi um homem que pecou pecados pequenos, mas ele tinha um problema gravíssimo com ele. Sabe qual era o problema dele? Ele não se arrependia. Ele não se arrependia do que ele fazia. E mesmo no último dia que ele se perdeu, Deus deu a chance para ele. Deus deu a chance para ele. Satanás, sabe o que ele fala? E é muito importante. Eu sei que está demorado, cansativo, mas sabe, irmão, Satanás fala o seguinte: ele leva a pessoa ao pecado. E depois ele diz assim, ele diz primeiro para a pessoa: Deus não vai te condenar, rapaz, se você fizer isso aí. É só isso. É só isso, que mal tem isso aí. Depois que você comete pecado, sabe o que ele fala? Você está perdido. Você vai para o fogo. Você não se salva. Não tenhamos medo, irmãos, de enquanto Jesus estiver no santuário celestial, de dizer para ele: Senhor, me perdoe. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Só existe um pecado que Deus não perdoa. É esse pecado não confessado. Irmão, se você tem o desejo de ser vencedor, de continuar com o seu nome no livro da vida, quantos de vocês querem continuar com o seu nome no livro da vida? Eu quero. Vamos ficar de pé e vamos orar? Obrigado a Deus pela grande oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos a Tua palavra.
de termos este conhecimento antes que seja tarde demais. Nos dá um coração humilde, ó Pai, para aceitarmos essas mensagens. Crer verdadeiramente, piamente nessas verdades. Que nós precisamos, sim, guardar os mandamentos. Seremos julgados por essa lei da liberdade. Não tenhamos medo de ir perante o tribunal de Cristo, porque nesse tribunal nós não seremos condenados se nós confessarmos antes que seja tarde demais. E é por isso que falamos, ó Pai, pedimos, perdoa nossas faltas, perdoa as nossas transgressões, para que nós possamos ter o direito de entrar na Cidade Santa pelas portas. Todas essas bênçãos pedimos em nome do amor de Jesus. Amém. Eu não quero que desligue ainda, João Pedro. Esqueci um texto da Bíblia aqui. Esqueci um texto da Bíblia aqui. Apocalipse capítulo 22. (14). 22, 14. Rápido. Bem-aventurados aqueles. Aqui o meu texto diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Nenhuma tradução de vocês diz isso diferente. Algo diferente. Mas sabe qual é a tradução correta? Quem tem aí a concordância, aí o rodapé da Bíblia? Vai no rodapé da Bíblia aí, no rodapé. O que significa isso aí? Lavar suas vestes no sangue do Cordeiro? Olha, Eliezer, na sua Bíblia, Eliezer. O pecado não vestirá de frente de Deus. Por isso, nós, não temos os pecados removidos para entrar na cidade santa. A obra da Bíblia entrega fiéis e foi purificado por santificados. O texto da Bíblia, irmãos, mais fiel, diz o seguinte: bem-aventurados que guardam os mandamentos. Aí está no rodapé de alguém aí, dizendo que é a mesma coisa, lavar suas vestes no cordeiro, é a mesma coisa que guardar os seus mandamentos. Está no texto de vocês, por favor. É que nós falei demais, cansamos o povo, mas está no texto de vocês aí. Ei, aqui está dizendo o seguinte: quem é que vai entrar na cidade santa pelas portas? Quem guarda os mandamentos. Amém? Tá bom, João Pedro?